É o nosso último culto de 2025. Glória a Deus, aleluia por isso. Quantas ministrações, quantas oportunidades de compartilhar a palavra do Senhor. E a palavra, ela vem para nos edificar, ela vem muitas vezes para nos confrontar, ela vem para, de fato, trazer o entendimento para que nós possamos caminhar alinhados com a vontade do Senhor, porque a única coisa que nós buscamos é estar alinhado com a vontade do Senhor. Pelo menos é isso que devemos buscar como cristãos. Caminhar direcionado por Deus, e é a palavra, a sua presença que nos fortalece, que nos direciona para isso. Pois bem, para muitos, hoje é o momento de celebrar conquistas, de celebrar desafios vencidos, de celebrar coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida. Mas, para outros, esse é um tempo também de saudade. É um tempo de refletir sobre algumas perdas. É o tempo de refletir sobre algumas coisas que não deram certo na vida durante esse ano. Para muitos vai ter um sentido de que algo está faltando nesta noite. Mas, independentemente de celebrarmos, de ter motivo de celebração, ou de ter motivo de sentir falta ou saudade, todos nós, independentemente daquilo que pese mais, conquistas ou perdas, nós somos chamados para estarmos gratos ao Senhor por tudo. Pois, mesmo quando nós não entendemos muitas coisas, nós cremos que Deus, Ele nunca perde o controle da nossa vida. O controle dEle continua sobre nós. Ele continua olhando por cada um de nós que somos seus filhos amados. Por isso, estejamos gratos a Deus, pois essa é a sua vontade. O próprio Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não importa a circunstância que você possa estar passando, dê graça ao Senhor e confie no Senhor. Mas a verdade é que naturalmente a gente está vivendo aquela fase do ano, aquele período, ou mais exatamente aquelas últimas horas, onde nós começamos a fazer balanços da nossa vida. A gente começa a fazer o balanço, como é que foi a nossa vida nesse ano. A gente começa a fazer revisão de tudo que aconteceu conosco durante todo o ano. Mas a gente também já começa a planejar o ano que está batendo a porta. Nós começamos a traçar as metas para enfrentarmos o novo ano que está nascendo. E isso é fundamental. Nós precisamos sim planejarmos para enfrentar esse ano que está chegando. Porque todos nós precisamos caminhar sob planejamento. Planejar faz parte. A própria palavra fala: quem é que não planeja antes de erguer o lar, antes de erguer a edificação, antes de fazer algo? Então nós precisamos entender que planejar não é falta de fé. Não, a Bíblia nos chama para planejarmos sim, mas nós precisamos entender também que improvisar a vida também não é espiritualidade. Tem pessoas que improvisam em tudo e Deus não, porque Deus vai ajudar, Deus vai fazer, e sai vivendo de forma improvisada, e isso não é algo espiritual. Isso é falta de organização e jogando tudo para que Deus dê conta da sua vida. Não, planejar não é falta de fé, assim como improvisar também não faz você cheio de espiritualidade. Os planos, eles são sim necessários para a vida de cada um de nós. Mas a pergunta bíblica que devemos fazer não é: será que devemos fazer planos? Não. A pergunta correta que eu e você precisa fazer é: onde é que está Deus em nossos planos? Porque planos a gente precisa fazer. Agora, onde é que está Deus dentro de nossos planos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Nós, hoje, nesse último
dia do ano, o nosso tema é esse: planos, quando o futuro ele começa em Deus. Porque todos os nossos planos precisam estar centrados na pessoa de Jesus Cristo. O livro de Provérbios, ele nos oferece uma sabedoria madura, realista e profundamente espiritual para esse momento de transição. E eu quero ler com vocês aqui Provérbios 16, os versos 1 a 3. E diz assim a palavra do Senhor: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus por elas. A nós cabe, por isso que todos os planos, por mais íntimos que sejam do nosso coração, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai avaliar se aquilo de fato vai ser benéfico e se está alinhado com a sua vontade para a nossa vida. Por essa verdade eu quero orar mais uma vez com vocês. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Pai. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por tua família aqui reunida, Senhor. Obrigado porque podemos te louvar, te adorar e estamos juntos para ouvir a tua palavra, Senhor. Estamos à porta de um novo ano, Pai, mas nós não queremos começar e viver um ano de acordo com a nossa vontade, mas nós queremos alinhar a nossa vontade com a tua, Senhor. Porque se tu não estiver conosco, não adianta nem nós darmos um passo sequer. Por isso, ministra os nossos corações, porque nós queremos compreender e fazer os melhores planos possíveis, desde que todos eles estejam alinhados com a tua vontade, Pai. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem fluindo no coração de cada filho teu aqui nesse lugar, vem trazendo, Senhor, o entendimento e o direcionamento, para que cada plano que eles estejam traçando para esse novo tempo, esteja alinhado com a tua presença, Senhor. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Meus irmãos, a verdade é que tem muita gente que já começou a fazer planos. Começaram a avaliar 2025 e já começaram os seus planejamentos para 2026. Tem muita gente que já começou a fazer aqueles velhos planos. Esse ano que vem eu vou emagrecer um pouquinho mais. Eu estou dentro dessa aí, tá? Eu vou emagrecer um pouquinho mais. Eu vou, de fato, começar a fazer exercício. Eu acho que eu estou dentro dessa aí também. Eu vou entrar na academia, eu vou fazer um exercíciozinho. A minha alimentação vai ser mais saudável. Eu continuo dentro desses planos aqui. Eu vou fazer um curso na minha área. Eu vou começar o inglês. Eu vou desenvolver meu inglês. Eu vou fazer uma nova língua. Quem sabe eu vou esse ano me dedicar mais ao Senhor, eu vou me conectar com a palavra, eu vou seguir o devocional fielmente, eu vou buscar mais ter uma vida de oração, eu vou buscar mais frequentar e estar mais ativo na igreja, esse ano eu vou buscar um ministério para servir. Quem sabe esse ano eu começo o seminário e vou ali aprender e me aprofundar mais no Senhor. Quem sabe seus planos seja, esse ano eu vou abrir a minha casa para hospedar uma célula. Esse aí eu vou cobrar, quem tiver com esse sonho aí, que Deus abençoe, deixa tocando em vários aqui, e depois ele me toque também para eu ir cobrar vocês aí depois. Quem sabe vocês estejam colocando aqueles planos, esse ano eu vou tomar iniciativa, eu vou pedir perdão àquela pessoa que eu já deveria ter pedido perdão, e por aí vai. São planos que geralmente fazemos todo início do ano, mas que vão se perdendo ao longo do ano, porque muitas vezes nós vamos tentando cumprir ele na nossa força, do nosso jeito, na nossa vontade. E eu já cansei de falar aqui, sentimento ele se esvai, da mesma forma que ele vem, ele vai embora. E nós precisamos entender
que os planos, eles precisam ser colocados diante de Deus, diante do verdadeiro amor. E quando nós caminhamos com o verdadeiro amor, que é o Senhor, amor não é sentimento, amor é decisão. Eu busco cumpri-lo em obediência a Deus. Então, muitos irão comer e celebrar durante essa noite aí bastante. E vão começar uma nova vida em 2026. Mas não vai adiantar começar uma nova vida em 2026, sendo o velho homem de 2025. Estando vazio de Deus. Estando sem vivenciar os princípios e a presença do Senhor. Isso nos trazer reflexão. Quando eu chego nessa época que eu começo a refletir por que as coisas aconteceram em 2025, eu preciso começar a refletir aquilo que não deu certo. O que é que não deu certo na minha vida esse ano? Quais foram os planos que eu tracei e de repente eu não almejei sucesso no final? 3 coisas a gente precisa entender. Será que ele não deu certo porque Deus tinha uma nova perspectiva para a minha vida? E eu não me atendei e continuei ali tentando quando Deus estava querendo que eu traçasse outra rota e seguisse outra coisa que Ele tinha preparado para nós? Porque Deus é que tem as perspectivas para a nossa vida. Às vezes nós sonhamos algo, eu já cansei, um testemunho meu aqui que eu já trouxe para a igreja. Júnior, ele orava muito para que Deus alcançasse o pai e a mãe dele. Mas ele dizia, eu nunca pensei que Deus iria levar o meu pai e a minha mãe para estar ali à frente cuidando de uma igreja. Então nossos planos, nossos sonhos, às vezes a gente tem uma perspectiva limitada daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então às vezes você planeja, mas Deus tem uma nova perspectiva. Por isso que eu preciso estar alinhado com Ele, para estar prestando atenção no que é que Ele tem para nós. Às vezes nós planejamos, estamos fazendo as coisas certas, mas de repente não aconteceu. Aconteceu outra coisa e aquilo não ocorreu. O que foi que eu errei? Às vezes você não errou. Deus simplesmente percebeu que você ali iria ter problema, você iria sofrer, você iria ter algo maléfico no final daquilo ali. E Ele simplesmente trouxe um livramento para a sua vida. Por mais que você possa não entender, muitas coisas que você almejava não aconteceu, porque Deus trouxe um livramento para a sua vida. Você não consegue enxergar aquilo que Ele consegue ver. Agora, tem coisas que nós falhamos, que de fato nós planejamos, colocamos diante de Deus, mas no caminhar nós falhamos em algumas coisas. Nós erramos, somos falhos. E aí erramos ali no projeto, ou deixamos de fazer, ou fizemos coisas que não era necessário, e falhamos ali diante daquilo tudo. E no final das contas, as coisas não saíram como deveriam sair. Então, existem 3 perspectivas aí, e todas elas findam em uma coisa: meus planos precisam estar nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai me direcionar e vai me ajudar, para que no final eu possa entender por que de repente aquilo não aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus nunca erra. Colocar os nossos planos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor é a certeza de que Deus nunca erra. Então Ele vai nos instruir, Ele vai nos direcionar. Deus, Ele é capaz de transformar toda e qualquer circunstâncias ruins que nós trazemos para a nossa vida, quando colocamos nas mãos dEle. Deus, Ele é capaz de pegar um caos que nós transformamos e Ele transforma em bênção na nossa vida. Por isso que precisamos colocar tudo diante do Senhor. Os planos do Senhor, eles são infinitamente maiores do que os nossos. Por isso a gente precisa submeter nossos planos e toda a nossa vida ao senhorio de Deus. Você quer ter sucesso em seus planos em 2026? Esse ano que está se iniciando? Então seus planos, eles precisam ter alguns princípios que eu quero ver com vocês. Acompanhe comigo aqui brevemente. Nos meus planos, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu planejo, mas eu não controlo. Eu planejo aquilo que eu almejo tanto, mas eu preciso tirar o controle da minha mão e colocar nas mãos do Senhor. O planejamento, ele faz parte da vida e ele é bíblico, como nós vemos na primeira parte de Provérbios, no verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração.
Então a Bíblia, ela reconhece algo óbvio e necessário. Planejar faz parte de todos nós que somos seres humanos. Você planeja uma vida no trabalho. Quando você, eu queria ser um médico, então você se planeja, você estuda, você se prepara, faz uma faculdade, faz um concurso e você vai ali exercer a medicina. E assim é em várias áreas. Então eu posso me planejar para o trabalho. Eu me planejo também a família. Família, entenda o que eu vou dizer. Infelizmente, tem muita gente que cria uma estrutura que começa de forma errada. Por quê? Porque família, ela precisa ser planejada. Eu preciso namorar um rapaz, eu preciso namorar uma moça. Aí depois a gente noiva, a gente coloca diante de Deus, eu vou conhecendo ele, eu vou conhecendo ela. Depois a gente vai vendo ali que de fato é de Deus, que Deus está abençoando, a gente casa e constrói uma estrutura, vem os filhos e assim a gente vai desenvolvendo. Mas o que acontece hoje em dia naturalmente? Eu gostei muito dele, tu viste aquele corpinho, aquele jeitinho, eu gostei muito dela, os olhinhos dela, aí os olhos se trocam, aí começa, atropela tudo. Nunca foi na casa do pai e da mãe para ver como é que ele trata o pai e a mãe. Nunca foi na casa do pai e da mãe para ver como é que ela é em casa. Nunca viram e reconheceram de fato a vida, para a gente seguir ou para a gente parar. Mas a gente insiste em fazer as coisas com as nossas próprias vontades. E mais à frente a gente vê que a gente atropelou e fez algo que, mas Senhor, e Deus fica lá de cima dizendo, filho, eu tentei te alertar, eu tentei te trazer a direção, você estava tão certo na sua posição, e agora você precisa seguir adiante. Nada para Deus é impossível. Deus pode consertar e ajustar tudo, mas nós podemos sim planejar. A família, ela pode ser e deve ser planejada. O ministério, ele deve sim ser planejado. Eu comecei a caminhar, eu estou sentindo a direção do Senhor, estou sentindo o chamado do Senhor, então vou me preparar, eu vou me organizar para, se é da vontade de Deus, isso vai se cumprir quando for a vontade dEle. O futuro também é assim. Eu preciso me planejar, eu preciso me organizar para o dia de amanhã. Aí, se não acontecer, foi da vontade do Senhor, mas faz parte de cada um de nós nos planejarmos para ter um amanhã melhor, mais confortável, mais saudável, mais seguro, Enfim, mas o texto nos lembra de um limite essencial. Ele fala que nós precisamos sim planejarmos, faz parte da nossa natureza o planejamento, mas logo em seguinte, na parte B do versículo 1, nós vemos que o Senhor, ele diz que se nós não colocarmos os nossos planejamentos na mão dele, é em vão, porque em qualquer hora ele pode ruir. O texto diz, mas do Senhor vem a resposta. Nós nos planejamos, nós sonhamos, mas é do Senhor que vem a resposta. Olha, planejamento sem dependência do Senhor vai gerar uma ilusão falsa de controle na nossa vida. O problema não é planejar demais, é planejar como se Deus, ele fosse opcional. Fosse só ali algo que é necessário, quando eu preciso eu vou lá buscar. Deixando Deus sempre em segundo plano. Muitas vezes a gente faz isso. A gente planeja e deixa Deus ali em segundo plano. Olha, se as coisas não der certo, eu corro ali e vou pedir socorro a Deus. Nossa vida, ela pertence a Deus. E, portanto, Ele deve ser o condutor da nossa vida. Conforme a gente vê em Jeremias 10. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos, de Jeremias 10, verso 23. Não compete a gente dirigir os nossos passos, mas sim ao Senhor. É uma coisa que nós deveríamos dizer sempre: Pai, esteja sempre comigo. Não me deixa dar um passo se o Senhor não vier comigo. A nossa igreja, eu trago sempre para as pessoas aqui, principalmente a da liderança, nós temos os propósitos para seguir da nossa igreja. Não adianta a gente dar um passo, por mais maravilhoso que a gente possa pensar que seja, se Deus não disse para dar. Nós precisamos estar alinhados com a vontade dEle. É o nosso Deus
quem deve direcionar cada passo da nossa vida, cada passo que nós dermos. Por isso a gente precisa nos planejarmos, mas deixar que Ele nos guie e nos direcione. Mas continuando, nos meus planos, eu, em segundo lugar, entendo que nem todo plano certo é um plano puro. Eita, pastor, complicou. Porque nem tudo que aquilo que parece tão legal é o que Deus está querendo para a sua vida. Esse é um detalhe que nós precisamos estar muito atentos. Existem caminhos que parecem certos, mas não são para nós. Existem caminhos que são muito bonitos, mas não são para nós. Às vezes a gente costuma muito olhar para a grama do vizinho, né? Ah, deu certo ali, olha que coisa maravilhosa. E tem uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam, né? Quando alguém bota um negócio, principalmente em bairro, assim, feito os nossos, alguém bota um negócio, poxa, fulano botou um negócio ali, está dando certo, eu vou botar também. Nem sempre o que deu certo para alguém é certo para você. Porque Deus tem algo para alguém e Ele tem algo específico para você. Então, nem sempre aquilo que aparentemente é certo é para nós. E o sábio diz, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Aqui o texto, ele traz algumas reflexões para nós. Nem todo plano errado parece que foi errado no início. Às vezes a gente toma uma decisão que lá no início não parece ser errado, mas a gente não avaliou, a gente não colocou na mão de Deus, a gente não refletiu, a gente só foi no impulso e tomou aquela iniciativa. E depois a gente veio ver e veio sofrer com aquilo ali, porque aquele plano foi um plano errado, que a gente não se atentou lá no início, porque ele não parecia tão errado assim. Nem todo plano também, certo, ele é espiritualmente saudável. Nem tudo aquilo que aparentemente é certo, ele é saudável. É o que eu acabei de falar há pouco. Nem tudo que parece bom, ele é bom para mim. E a gente precisa estar atento. Outra coisa que a gente precisa estar atento. Podemos estar convencidos e ainda assim equivocados. Sabe quando você faz um plano, que você está convencido que aquilo ali é de Deus, e você está equivocado porque você não parou para ouvir a Deus? Ah, pastor, mas como assim? É porque às vezes a gente está com uma convicção tão grande. A gente quer tanto uma coisa. A gente acha que aquilo é que a gente acredita. Sabe, quem é da área de saúde sabe aí, né? Sabe mulheres que tanto desejam ter filhos, que tem mulheres que elas acreditam que estão grávidas, elas sentem que estão grávidas, passa por um grande período até descobrir que não estão grávidas. Por quê? Porque elas almejavam tanto aquilo, que aquilo veio para a mente e tomou conta, e elas passaram a acreditar que aquilo era uma verdade. E às vezes a gente está tão convicto que aquilo é de Deus, que a gente vai, porque era a nossa vontade, era o nosso sonho, é o que a gente queria, e a gente segue. Mas mais à frente, a gente vai ver que a gente estava equivocado, que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Olha, Deus, Ele não avalia apenas os nossos planos. Ele avalia principalmente a nossa motivação. Qual é a nossa motivação diante daqueles planos? Ele pesa o espírito. Por isso, planejar exige um coração, não apenas uma agenda. Um coração entregue ao Senhor, um coração puro, um coração verdadeiro, um coração alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus, Ele vai observar o desejo do seu coração para a realização daqueles planos. Sabe um sonho que as pessoas têm, aí a gente vê aí, né? Final de ano tem um tal de uma mega da virada. Aí vai entrevistar as pessoas. Aí não, se eu ganhasse, eu ia ajudar minha família, eu ia ajudar não sei quem, eu ia fazer isso. É tanta gente fazendo tanta bondade que você diz, meu Deus, esse prêmio vai ser dividido para esses homens, essas pessoas ajudarem tanta gente aí. Vai nada, sabe por quê? Porque aqueles corações, a maioria deles, não são corações generosos. Porque você não precisa ganhar 1 bilhão para você ajudar alguém. Você pode ajudar alguém com o pouco que Deus já te deu. Às vezes você não tem nada no bolso, mas você pode dar um abraço, trazer uma palavra, ajudar a carregar alguma coisa, abrir uma porta. Você pode ajudar alguém.
Porque ajudar alguém não tem necessariamente a ver com dinheiro. Então tem a ver com um coração generoso, um coração cheio de amor. Então os nossos planos, eles precisam estar alinhados com o nosso coração. E é o coração que Deus examina para ver se os nossos planos estão alinhados com a vontade dEle. E eu pergunto a você, qual é a motivação do seu coração para os seus planos? Seus planos que você vem fazendo para 2026, eles nasceram na fé de um coração avivado ou na ansiedade e no desejo de conquistar alguma coisa? Ele vem de um chamado, de um direcionamento do Senhor? Ou ele nasceu apenas de uma comparação, você viu alguém tendo e você quer ter também? Ele vem da obediência a Deus? Ou ele vem de um medo de você olhar para pessoas e as pessoas dizerem que você não conquistou ou deixou de fazer algo? Espero que seus planos eles estejam com a motivação certa e venha da mais profunda vontade de um coração puro diante de Deus. Mas continuando, nos meus planos, eu em terceiro lugar, eu sei que só se tornam saudáveis quando são consagrados ao Senhor. Quando eles são consagrados. Olha, palavra do Senhor, a gente sabe, a gente aprende que que tudo me é lícito, mas nem tudo é permitido. Tudo é lícito, mas nem tudo vai construir, nem tudo é para mim, nem tudo é para você. Só será algo bom para mim quando aquilo de fato estiver alinhado com a vontade de Deus. Quando eu colocar diante de Deus, quando eu consagrar aquilo ao Senhor. E o sábio lá em Provérbios, no texto lido, a gente vai ver na parte A do verso 3, consagre ao Senhor tudo que você faz. Tudo que nós fazemos precisa ser levado diante de Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser levado diante de Deus. A palavra consagrar, ela significa entregar, submeter, colocar sob autoridade. É isso que nós devemos fazer, colocar sob a autoridade de Deus, consagrar os nossos planos e dizer: Senhor, isso é teu, me ajuda a cuidar disto, me mostre o que é que o Senhor quer que eu faça com isso. É dizer: se não vier de ti, Senhor, eu não quero. Não adianta aparecer uma proposta maravilhosa, linda, se não vem de Deus. Se não vem de ti, Senhor, afasta de mim, porque isso não te pertence. Não adianta você fazer um plano e Deus olhar assim, e Ele não estiver alinhado com a vontade do Senhor. Então nós precisamos dizer: Senhor, está aqui a minha vontade para 2026. Essa é a minha vontade, mas eu entrego a Ti. Se precisar mudar, Senhor, muda de acordo com a Tua vontade, porque eu não quero cumprir nada que não esteja de acordo com a Tua vontade. É isso que é consagrar a Deus. É tudo que nós tivermos, pensarmos e formos fazer, entregar ao Senhor. Consagração não é simplesmente pedir bênção para aquilo que eu já decidi. Sabe, eu decidi alguma coisa, não, eu vou fazer isso aqui. Senhor, abençoa isso aqui que eu vou fazer. Não é uma decisão do Senhor, você tomou a decisão. E ainda pede a bênção do Senhor. Isso não é consagrar. É eu permitir que Deus governe o que ainda eu nem decidi. Senhor, eu não sei, eu queria fazer isso aqui, meu sonho é isso aqui, eu ainda nem decidi se eu vou fazer, mas eu entrego diante de Ti. Se for da Tua vontade, me mostra, consagra, para eu poder dar os passos. É me submeter ao senhorio do Senhor e entregar tudo aquilo que está no mais íntimo do meu coração, bem antes de qualquer tomada de decisão. Eu tenho um hábito, já compartilhei com vocês, todos os dias, quando eu deixo ela no trabalho, eu vou para a rua de trás, eu paro, pego o devocional e faço o devocional. Quando eu termino o devocional, eu oro.
E a minha oração é por ela, por meu filho, pela minha família biológica, minha família na casa, pela minha família aqui espiritual, por cada um de vocês aqui na igreja. E entrego a Ele, Senhor, está aqui, eu estou dentro do carro, faz a tua vontade. Me direciona, me guia, me incomoda se não é a tua vontade. Eu quero seguir de acordo com a tua vontade. E é incrível. Tem hora que eu estou pensando em fazer algo e acontece alguma coisa, eu já percebo, Senhor, estou sentindo que não é de ti, então vem para cá. Tem dia que Marcília pensa que eu estou em algum canto, eu já estou em casa. Como assim? Você é, filha. É? E eu não compartilho com ela, né? Eu estou aqui, estou fazendo aqui. Por quê? Porque eu senti que Deus me direcionou para fazer outra coisa. É andar alinhado com a vontade do Senhor, sensível à presença do Espírito Santo, para que eu não dê um passo que não seja da vontade dEle. Isso que a gente precisa ter o hábito. Torne seus planos saudáveis. Entregue-os ao Senhor em consagração e desfrute das conquistas almejadas, porque quando nós entregamos nossos sonhos e projetos ao Senhor, creia que vitória nós vamos ter. Mas ainda dos meus planos, em quarto lugar, eu entendo que o êxito bíblico é diferente do sucesso do mundo. O êxito bíblico, o sucesso que a Bíblia nos traz é diferente do sucesso do mundo, porque nós somos contra a cultura, o cristianismo é contra a cultura do mundo. Não adianta você querer vivenciar feito o mundo. Vocês estão aqui hoje, na virada de ano, nessa noite, vocês poderiam já estar em casa, ali desfrutando do sofá, comendo, ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, como muita gente está aí fora fazendo, mas vocês preferiram vir agradecer ao Senhor, louvar a Deus, adorar a Deus, ouvir a sua palavra em preparação para começar um ano cheio da presença de Deus. Vocês optaram pela presença. Glória a Deus pela vida de vocês. Isso é sucesso da Bíblia, é buscar a Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas são acrescentadas. Não buscar as outras coisas para quando eu precisar, eu acrescentar o Senhor na minha vida. É diferente. Quando planejamos algo, nosso alvo é viver sob os princípios cristãos. Esperamos alcançar vitórias, lograr êxito, mas de acordo com a palavra de Deus. Algo que é edificante, algo que glorifica a Deus. Porque quando celebramos uma vitória, estamos glorificando a Deus. Porque é bênção do Senhor sobre a nossa vida. E isso é contra a cultura do mundo, sabe? Quando você está em família reunida, quando você vivencia um ambiente de paz na sua família, quando você está reunido aqui na família da fé, louvando, agradecendo, abraçando, conversando, isso é algo que nós não encontramos no mundo, a não ser um mundo de interesse. O mundo que se dá um abraço, se faz algo por alguém, é porque vai esperar alguma coisa em troca. Os valores de sucesso para o mundo, eles são diferentes dos valores de sucesso para nós cristãos. Nossos planos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Se assim estiver, a palavra de Deus diz, os seus planos serão bem-sucedidos. O êxito bíblico não é a ausência de luta. Nós vamos ter luta sim, mas nós sabemos que não lutamos só porque Deus está conosco. O êxito bíblico não é uma riqueza garantida. Não estamos atrás de tesouro onde a traça e a ferrugem corrói. Não, a nossa riqueza é viver a presença de Deus e ter a vida eterna sempre nessa presença. O êxito bíblico não é uma agenda perfeita, mas uma agenda onde o perfeito está a todo tempo. O êxito bíblico é viver alinhado à vontade de Deus, mesmo quando o caminho não é fácil, quando o caminho é difícil. Mesmo quando o caminho não é difícil. Talvez você esteja aqui hoje e esteja passando por um tempo muito difícil. Seu caminhar pode não estar fácil, pode estar desafiador, mas nós aprendemos na palavra do Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos conduz. E é Ele que vai dar a força para que você continue traçando os caminhos dEle, aprendendo a cada passo
porque no final vocês vão sim lograr êxito com excelência. Continue edificando cada passo de você na rocha que é o Senhor. O salmista, ele diz, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Um plano, ele pode parecer grande, mas ele pode ser tão vazio de Deus. Agora, outros planos podem parecer tão simples, mas pode estar tão carregado dos propósitos eternos da presença do Senhor. Então, que você possa estar cheio de planos, simples, mas cheios de propósitos eternos, cheios da presença do Senhor, para que Deus possa realizar. Que em 2026, cada um de vocês possam lograr êxito por estarem alinhados com a vontade de Deus para a sua vida. Por fim, dos meus planos, eu busco a confirmação e a sabedoria da palavra. Eu preciso buscar confirmação e sabedoria aqui, na palavra. Sabe, eu não posso buscar sabedoria no mundo, nas pessoas. Tem pessoas que andam afundadas e querem levar outras para o buraco. Sabe, tem gente que passa por dificuldade e vai buscar ajuda com pessoas que passaram por dificuldades ou estão em dificuldades. Pessoas que não têm um mínimo de princípios cristãos. Pessoas que estão angustiadas. Pessoas que estão cheias de mágoas, cheias de rancor. E a gente às vezes está entregando nossos problemas, nossas vidas e seguindo essas pessoas. Aqui, onde tem a sabedoria que eu e você precisa. É aqui que precisa buscar as nossas confirmações. Tem muita gente buscando sabedoria e confirmação em diversos lugares. Quando eu saí agora, ia passar uma reportagem. Não, vamos ver o que os búzios e o que os tarôs, eles vão dizer para mim em 2026. E está assim de pessoas, e pasmem, tem pessoas que se dizem cristãs buscando isso. Gente, é a palavra de Deus que nos conduz. É o Senhor que sabe de todas as coisas da nossa vida. Nossos planos, projetos, sonhos têm que estar alinhados à vontade dEle. É Ele que nós precisamos consultar. Não o engano que o mundo traz. Não caia na besteira do mundo e seja desviado pelo maligno. Isso é pura perca de tempo. E Tiago nos adverte contra planejamentos arrogantes. Ele diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser. A gente tem um hábito de dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. E não adianta você buscar o controle, porque você não tem o controle sobre a sua vida. Só Deus é que sabe o que vai acontecer com você, com cada um de nós. É por isso que nós precisamos estar entregue a Ele todos os dias. Porque uma certeza nós temos, aguardamos a volta dEle, ou Ele vai nos buscar. Ninguém vai se livrar. Agora nós almejamos e buscamos ter uma vida toda eterna na presença do Senhor. Nós buscamos isso. E nosso trabalho é buscar alcançar a vida de outros, para que as pessoas que ainda não conheçam esse Deus maravilhoso possam conhecer assim como nós conhecemos. Então, nós precisamos fazer os nossos planos, mas colocar nas mãos do Senhor. Isso não é uma linguagem religiosa, meus irmãos. Isso é uma postura espiritual. É planejar dizendo, se Deus quiser. Isso não é insegurança. Isso é humildade e maturidade. Fruto de uma espiritualidade que se desenvolveu, que cresceu, que amadureceu. E entende que os seus sonhos, planos e projetos, assim como a sua vida, já não são mais seus, e sim do Senhor. Nós precisamos ter a ciência que Paulo teve quando ele escreveu para a igreja em Gálatas. Paulo disse, e eu e você precisa ter essa certeza. Fui crucificado com Cristo.
Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ele me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu preciso entender, o Santo Espírito vive dentro de mim. Então é Ele que eu preciso buscar, é nele que eu preciso me deixar ser guiado, é nele que eu preciso me planejar, colocar meus sonhos, projetos, é nele que eu preciso traçar os meus planos. Que os meus planos sejam os seus planos, que os meus sonhos sejam os seus sonhos, que a minha vida seja a vida dele, pois o Espírito Santo dele habita em mim e habita em você. Aleluia por isso. Portanto, meus irmãos, alguns conselhos para o fim do ano de 2026, para esse ano de 2026. Planeje com responsabilidade, mas viva na dependência do Senhor. Revise não apenas as metas, mas também a motivação do seu coração. Submeta seus planos a Deus antes de executá-los. Esteja disposto a mudar a rota, se Deus assim conduzir. E prefira a vontade de Deus a receber os aplausos dos seres humanos. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que o final do ano, ele não é apenas o fechamento de um calendário. Não é um calendário apenas que se encerra e amanhã começa um novo. Final do ano, nós precisamos entender que é um altar de consagração ao Senhor. Talvez Deus não esteja pedindo que você faça planos maiores, mas sim planos mais santos. Talvez Deus, Ele não esteja pedindo que você faça mais coisas, mas que você busque fazer as coisas certas. Talvez Deus não esteja pedindo que você busque o controle da sua vida, mas que tenha mais confiança nele. Planos que começam no coração humano só permanecem quando descansam na soberania de Deus. É tempo de fazermos novos planos. É tempo de sonharmos sonhos novos. Quem não sonha, já morreu. E pior do que morrer, é ter uma vida inteira na terra, sem propósito eterno. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Eles não são difíceis de imaginar, mas eles são possíveis de acontecer. Pois as suas promessas, elas irão se realizar em nossa vida. Alegre-se sim. Independentemente do que você tenha vivenciado, alegre-se, agradeça. Porque essa é a vontade de Deus para todos nós, filhos do nosso Pai. Que nós possamos entrar 2026 com muitos planos sim, mas que todos eles estejam consagrados, alinhados e sustentados no Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso eu quero orar com você. Se você está conosco nessa noite e nunca entregou a sua vida ao senhorio do Senhor, essa é uma ótima oportunidade. Eu terei a alegria de orar pela sua vida. Não tem como nós vivermos sem a presença de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu convido você para vir aqui e eu poder orar pela sua vida. Seria a maior decisão para você iniciar um 2026 plenos da presença do Senhor. Mas eu convido
a toda a igreja. Convido a todos vocês. Hoje nós estamos encerrando não apenas um ano, mas também a nossa última campanha, que começamos há algumas semanas atrás. Os nossos planos, os nossos sonhos, eles precisam ser os planos e os sonhos do Senhor. Então, esse louvor que nós vamos entoar agora, que ele não seja apenas um louvor cantado, mas que você possa de fato sonhar os sonhos de Deus. Vamos ficar de pé?